Então vamos serenar os nossos corações e mentalizar o Mestre, o Divino Mestre, amigo, companheiro, irmão maior, que nos ampara, nos protege e, sobretudo, nos orienta. Agradecemos o motivo pelo qual aqui estamos e sob a permissão do Mestre amigo e desses irmãos, seus mensageiros, que são nossos protetores, nossos guias, nossos amigos, espíritos incansáveis que tanto e tanto trabalho têm com a gente para nos orientar e para nos colocar no caminho certo. Obrigado, Senhor, que a tua paz esteja conosco e que se cumpra, acima de tudo, a tua vontade. Graças te damos, Senhor, e te honramos acima de tudo. Que assim seja. Amém, graças a Deus. A gente diz que a gente vem para a doutrina de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Eu, por incrível que pareça, foi pelas duas coisas, né? Em 1979 eu tive um acidente grave ali na Piaçaguera e eu fiquei muito mal, porque eu estava dirigindo um carro e a pessoa que estava comigo desencarnou. Só que era um pai de família, tinha 4 filhos, embora estivesse separado, tinha 4 filhos para sustentar. Aquilo me deixou muito mal. Mas veja como é, que até saindo um pouquinho do assunto, um mês antes disso acontecer, ele chegou para mim e falou: Fernando, você me apresenta no Bradesco para abrir uma conta, porque eu fui lá para abrir a conta, precisa de alguém que tenha conta lá para apresentar. Eu falei: tudo bem. Fui lá e apresentei. Conhecia o gerente, conhecia algumas pessoas. E naquela ali, ele abriu uma conta e pediram para ele fazer um seguro de vida. E ele me perguntou assim: o que você acha? Eu falei: fazer seguro de vida é caminho para a morte. Cara, ele fez o seguro de vida naquele dia e 15 dias depois ele desencarnou. Yeah. Então os filhos ficaram amparados. E era um seguro bom, por acaso. Apenas isso. Então, como eu fiquei muito mal... Interessante. esses meandros, né? Porque os filhos não ficaram desamparados. Só que eu fiquei muito mal, porque me sentindo culpado. O tema que a gente vai abordar agora, a autoculpa, né? Sim, e você que estava pilotando. Eu que estava dirigindo. Bom, acontece que passado uns dias tinha um rapaz que trabalhava comigo e me falou o seguinte: Fernando, vem comigo num centro, que a minha namorada, ela frequenta um centro, e pediram para você ir lá. Eu nunca tinha entrado num centro espírita, eu tinha 21 anos, não tinha 21 anos, faltava um mês ainda para fazer 21 anos. Eu nunca tinha entrado num centro espírita. Eu falei: o que é que eu vou fazer no centro espírita, pelo amor de Deus, né? Não, vem lá porque há uma coisa que você precisa saber. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá, era um centro de Umbanda, não era nem um centro, porque havia uma loja de roupas na frente e no fundo, semanalmente, uma vez por semana, o dono da loja era de Umbanda e fazia uma reunião de Umbanda. Foi então que um pretinho velho pediu para conversar comigo e então ele me expôs a situação. Ele falou que eu tinha um compromisso com a doutrina, né? Mas ele falou: não é aqui na gira que você tem, não. Você tem um compromisso, mas é com livros. Eu falei: bom, se for com livros, se for para vender livros, ainda vou ganhar uma grana, ainda tá bom, né? Mas eu falei para ele: não quero. Ele falou: bom, eu não estou aqui para dizer aquilo que você deve ou não fazer, só estou mostrando. Porque eu era muito jovem também, 21 anos, né? E acontece que eu, claro, eu relutei, principalmente que eu não conhecia nada da doutrina, nada. Apenas, talvez, uns 2 anos antes disso acontecer, e que depois aqui a gente vai se tocando, Sim. né? Eu estava passando ali em São Paulo, na rua 24 de Maio, nunca mais me esqueço. Havia um fotógrafo num primeiro andar e embaixo ele deixava as vitrines com as fotos, mostruário e tal, fotos que ele tirava. E havia uma foto de um indivíduo lá e nós estávamos 3 amigos passando, eles continuaram e eu parei olhando aquela foto, sem saber por quê.
Não sabia por quê. Não conhecia o indivíduo, não conhecia nada. Os outros lá chegaram assim, e aí? Parou? Eu não tinha nada, a minha reação foi olhar para a foto e dizer assim, mas que homem tão feio. Era o Chico Xavier. Olha, E eu não conhecia nada da doutrina, nem nada. nunca nem tinha visto ele. Nunca tinha visto ele. Eu tinha chegado ao Brasil, havia pouco tempo que eu vim para o Brasil com 17 anos, né? De onde veio? De Angola. Eu sou daquela remessa de angolanos que fugiram quando foi dada... Começou com a Revolução dos Escravos em Portugal, para depois dar a independência em Angola, 3 movimentos de libertação, mas isso aí é uma outra história. Então, vim para cá, eu olhei para aquilo e falei, mas que homem tão feio. Depois que eu entrei na doutrina, conheci o Chico, aí eu me lembrei daquele toque que eu tinha tido 2 anos antes, que eu tinha parado, mas assim, magnetizado em cima daquela foto. Por que eu estava olhando aquela foto? Bom, então, esse pretinho velho me contou a história da minha vida. E me falou o seguinte, sabe por que você não morreu? Eu mandei colocar uma proteção embaixo desse carro. Proteção? Aí perguntei para o Cláudio, o que é que tem? Não, tinha umas ervas lá que a minha namorada falou que esse carro ia ter um acidente e colocou uma coisa para proteger. Realmente o carro foi para o ferro velho, não se aproveitou nada. A ponto de eu levar, naquela época tinha aqui a Veleiro Veículos, eu tive um acidente 9 horas da manhã, às 5 horas estava entregando aqui o carro, e o camarada que recebeu o carro falou, nossa, esse cara ficou em frangalhos. Ele falou, não. Eu virei para ele, não. Então era melhor que tivesse morrido, que esse cara deve estar bonito. Eu falei, quem? Não, o motorista. Eu falei, ele não teve um arranhão. Ele falou, não acredito. Quem estava dirigindo? Eu falei, eu. O quê? Quando? Hoje? Ele chamou todo mundo na oficina para mostrar. Eu, para não dizer que tive nenhum arranhão, eu tive um cortezinho aqui entre os dedos. Não tive nada. Eu fiquei, claro, depois da batida eu tive um surto, parece que eu fiquei parado, né? Eu estava com a cabeça no vidro, o peito no volante e o para-choque de um caminhão, do 1113 nas minhas costas. Meu né? Deus. Não aconteceu nada. Então ele me falou assim, ó, você escapou dessa vez, quantas vezes você já escapou da morte? Eu falei, teve outra vez. Ele falou, outra não, teve 2. Eu falei, não, foi uma. Que eu estava em Angola, nós tínhamos ido assistir era moleque, tinha 14, 15 anos, tínhamos ido assistir um jogo de futebol numa cidade a 400 quilômetros de distância. Na volta, o carro que eu fui não vinha, porque tinha furado um pneu, ninguém trabalhava ao domingo nessa cidade, que era a cidade de Diamantes, né? Então, ao domingo ninguém trabalhava, corria dinheiro assim. E então, eu arranjei uma carona para ir num outro carro. Só que eu tinha uma irmã que estudava nessa cidade, fazia magistério, e ela tinha me falado que nesse dia tinha um baile à noite e tal. E não, eu preciso ir, já tinha falado para minha mãe que eu ia, nós estamos em 73, 74, e os telefones também não eram assim fáceis, não tinha telefone em casa, eu já tinha avisado que ia, então fui. Rapaz, eu tô com o meu carro, com as minhas coisas, uma mochila dentro do carro, era tipo assim uma caravana, só que era da Ford. E 5 minutos antes, o camarada chega e diz assim, eu preciso ir para Carmona, quem me arruma uma carona? Eu tirei a minha mochila e falei, entra no meu lugar. Esse carro andou 8 quilômetros na estrada, teve um acidente e morreram todos. Entrou dentro de um reboque de um caminhão, que era um caminhão com reboque, carregado de madeira. Madeira não, troncos, né? Esse carro entrou embaixo, morreram todos. Escapou uma criança de 8 anos, que as madeiras passaram em cima dele. Então aí o espírito que te lembrou, né? Eu acho que Falando, não é hora ainda tu ir nesse carro aí. Então, aí quando ele falou assim, não, uma não, teve outra. Aí ele te recordou que Não, essa aí eu lembrava. Ah, tá. Mas ele falou, foram 3. Eu falei, como 3? Não, foram 2. Ele falou, a tua mãe nunca te contou que você estava à morte? Aí eu me lembrei que a minha mãe tinha me contado, eu tinha um ano, mais ou menos. Ela acordou de noite, foi mexer no berço, e quando tocou em mim eu estava gelado, eu estava com apneia. E ela olhou, eu já estava roxo.
Ora, isso nós estamos falando em 1958, eu nasci em 58, né, em 59. E aí ela viu que eu já estava praticamente morto, em vez de me levar para o hospital, ela me leva para o padre, para me batizar, que era para eu não morrer pagão. E aí o padre me batiza, não tinha padrinhos, naquela hora, o padre colocou uma imagem, que era a igreja de São Sebastião da Pedreira, colocou a imagem de São Sebastião, e a imagem, acho que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Conceição, também não sei, uma delas é minha madrinha, né? E me batizou. Diz que eu saí de lá, ó, tranquilo, rindo, sorrindo e brincando. Caramba. É. Aquela vibração, a energia. E depois, no dia seguinte, foram lá, então, padrinhos para assinar. Mas os meus padrinhos verdadeiros, aqueles que me batizavam, são santos, né? São espíritos evoluídos. Tenho esse privilégio, né? A proteção tá boa, né? E quando ele fala isso tudo ali pra você, né? Você não tinha nenhuma relação com o espiritual ali até então. Nenhuma. Qual que foi sua reação ali? No primeiro momento foi não aceitar o convite do trabalho. Ah, não. Primeiro aceitar o trabalho eu não quis. Continuei não querendo mesmo. Mas alguma coisa eu disse. É real. Porque, por exemplo, eram coisas que as pessoas que estavam ali, que tinham me levado, não sabiam que eu não tinha comentado com ninguém. Até coisa que você mesmo tinha esquecido, né? Que eu já nem me lembrava, né? Eu via, por exemplo, aqui, quando tive o acidente, eu escapei da morte. Em Angola, eu escapei da morte, mas o outro tinha passado. Eu tinha 1 ano de idade, eu sei daquilo que a minha mãe contou, vagamente. Mas aí ele me conta toda a história. Então, a coisa é um pouco assim. Bom, aí depois me levam a um centro espírita já. Não era bem kardecista, porque era mesa branca, ainda acendiam vela, acendiam incenso, mas já não tinha charuto, aquele tipo de coisa. E bom, passou, nunca mais fui. Então, a primeira vez eu fui pela dor, e aí depois eu pelo amor, mas é ao contrário. Eu estava interessado numa menina, e vai pra cá, vai pra lá, tá? Não se namorava antigamente como se namora hoje, né? Tinha que se esforçar mais. Tinha que fazer muita força. E aí um dia eu estava com ela, eu tinha ido buscá-la na faculdade, mas não estávamos namorando ainda, porque... e ela me disse o seguinte: Fê, a minha mãe foi num centro ali e eu vou lá com ela, você vem comigo? Eu falei, é comigo mesmo. Aí fui. Porque ela frequentava esse centro, aí já era um centro kardecista, né? E aí eu comecei a gostar, e comecei a frequentar. Né? Então, quando eu digo que fui pelo amor, foi pelo amor literalmente, né? Não a doutrina, né? Bom, o amor à garota ali. Namorei com a menina há algum tempo, depois a gente separou, ela saiu da doutrina e eu fiquei. Olha só, que legal, né? Deixa eu te perguntar, você falou até que essa experiência foi muito marcante, né? Do acidente, o seu colega ali desencarnou, né? E aí você falou até que, relacionado até ao tema, que você sentiu ali um pouco de culpa, ficou um pouco mal. Depois você teve a oportunidade de trabalhar esse sentimento, de ter alguma informação espiritual, algo que te auxiliasse com relação a esse desencarne? Ou isso foi algo que você mesmo foi trabalhando dentro de você durante o tempo? Não, eu tive. Na época eu fiquei muito mal, porque primeiro eu não era espírita, né? Sim. Então havia aquela culpa dentro de mim. Porque era um pai de família, tinha deixado a família. Depois, quando eu entrei na doutrina, eu procurei sim. E o que a espiritualidade me falou é que o tempo dele era aquele, já tinha feito o que tinha para fazer. E eu fui apenas um instrumento, né, dentro de um acidente que foi uma fatalidade. Ele até me colocou: se o acidente é todo do seu lado, a batida foi todo do seu lado, do lado dele não tem batida, né? Porque imagina assim, ó, o carro é este aqui, eu estou aqui dirigindo, a batida vem aqui. Então ele fica protegido lado aqui desse oposto, lado, né? Do lado completamente oposto. Aconteceu o que tinha que acontecer. Então,
Mas também, assim, a primeira coisa que me colocaram, o passado já passou. Aquilo que aconteceu lá atrás, você não tem como mudar. Então, você tem que preparar o futuro. E se você ficar preso naquele passado, você nunca vai preparar o futuro. O presente é para preparar. O futuro é para ser vivido depois, a É, partir daquilo que você faz aqui. Agora, aquilo que aconteceu lá atrás, você não muda. Né? São coisas que você vai ter que trazer com você e que, num momento determinado, você vai expurgar, se houver alguma culpa. Isso, Deus não culpa ninguém. O próprio Cristo diz: não vim julgar o mundo, muito menos condená-lo. Por que é que eu vou julgar, principalmente a mim mesmo? Porque a gente sabe que a gente comete erros na vida. Mas a gente comete erros de toda forma. A gente comete erros na medida em que eu respondo mal, em que eu não dou atenção necessária, por exemplo, para a minha família. Então, os erros que a gente comete, às vezes, são coisas que a gente nem se apercebe, que são parte dos nossos defeitos que precisam ser burilados. À medida que a gente vai despertando para eles, é que a gente vai pedindo a nós mesmos. Nós temos que nos perdoar, porque afinal de contas são as nossas imperfeições. Não adianta você tentar querer ser santo se você não está preparado para isso. Não tem jeito. O importante é a gente reconhecer as nossas deficiências. E você sabe que e eu acho que não sou só eu acho que todo orador, né? Porque a gente vai para lá para falar de perdão, de amor, de tudo, né? Aquilo que é bom. Mas a gente sabe perfeitamente que nós somos tão imperfeitos quanto qualquer pessoa que está ali, porque temos as nossas deficiências. Então nós somos marcados pela culpa. Sabe? O orador é o pior, porque ele é sempre marcado pela culpa. Porque se você cometer um erro, exatamente as pessoas vão apontar para você, mas não é isso que você fala. Sabe? Então, é, é, a gente tem que se conscientizar, e isso eu sempre falo, é o seguinte: nós somos espíritos na condição de humanos. Estamos aqui na Terra exatamente para evoluir. Por que eu sou orador? Porque eu sou orador porque eu preciso aprender. Não são os outros. Sou eu que preciso perfeito. aprender. Eu, para falar para os outros, eu tenho que estudar. O que que vem ser a culpa? O que que é a culpa? Como a gente pode compreender essa situação que ocorre com a gente, né? Bom, eu acho que culpa todos nós temos um pouco. Mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, auto-perdoar-nos. E ainda que a gente não encontre motivo para culpas nesta reencarnação, que eu duvido, né? A gente traz muito de culpa de outras encarnações que a gente não sabe, mas elas estão dentro do nosso inconsciente. Por exemplo, a gente sabe hoje que quando a gente reencarna, todas as marcas que vivemos, elas estão no perispírito, aquelas que não foram expurgadas. Então, culpas também estão com a gente. É claro que a gente não se lembra disso, porque essas culpas elas também estão diretamente ligadas a pessoas que estão à nossa volta. Por que é que a gente vem e forma uma família? Porque precisamos. Né? Por que é que a gente está vendo tanta separação? Porque os casamentos são de prova. Né? São por necessidade. E são exatamente pelas imperfeições. Então, o problema de antes, ele precisa vir junto agora, mas chega um ponto que não dá, então a gente separa. Primeiro, também, aí nós temos que ver que a mulher não é mais o espírito, né? O que era antigamente, que estava ali sujeita à ordem, né? E até dependente do homem, do espírito. Em termos de desenvolvimento espiritual, ela desenvolvia aquilo que o marido deixasse desenvolver. Eu conheci, por exemplo, uma senhora que o marido só deixava ir no centro uma vez por semana. Só deixava ir uma vez por semana. Hoje você não vai encontrar a mulher, porque, não, eu quero ir no centro, ela vai. Mas, então, a questão do desenvolvimento espiritual, ela estava diretamente ligada à vida dentro da comunidade em que ela vivia, ou dentro da família em que ela vivia. Então, nós trazemos essas culpas uns com os outros, e que às vezes a gente não sabe e a gente precisa expurgá-las. Agora, por incrível que possa parecer, quando se faz uma terapia de vidas passadas, essas culpas aparecem. Normalmente, se for um trabalho sério, essas culpas vão aparecer.
E se elas estão te causando algum mal, porque normalmente causam, porque nós sabemos hoje que temos espíritos que nos envolvem, né? Aliás, acho que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos muitas vezes induzidos pelos espíritos, né? Os espíritos dizem bem mais do que imaginais. Na realidade, quase sempre sois orientados pelos espíritos. O grande problema é que nem sempre são espíritos protetores. Sim. Às vezes são espíritos que querem o nosso mal, são espíritos obsessores. Mas isso também só acontece porque a gente se lembra dos espíritos obsessores, a gente se lembra as vibrações que nós temos no dia a dia que trazem esses espíritos, e nos esquecemos que cada um de nós tem um anjo da guarda. Cada um de nós tem um espírito protetor e a gente raramente se lembra dele. Vivemos a nossa vida, julgamos, condenamos, etc. E isso só traz coisa negativa. Aliás, eu vou te dizer mais uma coisa. Haverá hoje milhões de pessoas a essa hora ligadas em programas de televisão que só mostram violência, polícia, crime, sangue, morte, vingança, prisão, etc. Porque, por incrível que possa parecer, parece que as pessoas gostam disso, né? Porque Da audiência, né? Dá audiência porque as pessoas dão audiência, porque isso expõe os sentimentos delas, e normalmente expõe sempre a parte negativa dos sentimentos delas. Tem muita culpa que a gente traz de outras vidas que a gente não se lembra. E se a gente não se lembra, como trabalhá-las, né? Trabalhar nelas. Seria só com esse tipo de terapia de vidas passadas, né? Que você até mencionou? Ou não? Dá pra gente trabalhar esses sentimentos de culpas que a gente desconhece de alguma maneira? Não, dá para trabalhar de outra forma. Desculpa. A prática do amor é sempre a solução para tudo. A prática quando a gente fala em prática do amor, não precisa você se engajar num trabalho social, etc., se você não tem tempo nem predisposição para isso. Mas o trato com o seu semelhante, com o seu familiar, com os amigos, pessoas do trabalho, etc., você se predispor a tratar melhor as pessoas, a desenvolver essa parte boa que todos nós temos, isso ajuda demais. Porque caso você não consiga isso, você vai expor que grande parte da ansiedade que a gente tem vem dessas culpas. Às vezes a gente não precisa saber que elas existem dentro de nós. A gente precisa passar por cima de tudo isso. E passar por cima é seguir adiante, é caminhar, é buscar força, é buscar condições, é buscar luz. Sabe? Abraçar mais as pessoas. Aquela música do Titãs, né? Epitáfio. Eu queria ter abraçado mais, eu queria ter sorrido mais, eu queria ter trabalhado menos. Eu queria ter convivido melhor com as pessoas. Se você fizer um mundo melhor para você, o mundo para os outros vai ser melhor a partir de você. E isso sana qualquer culpa, isso sana qualquer doença, isso vai sanar qualquer... nós estamos aí com uma epidemia, né, de ansiedade, de depressão, etc. Pratique o amor, você vai ver que essa depressão não existe. Agora, se você se predispuser a olhar apenas o lado negativo de tudo, você já encostou perto de pessoa, agora não tem tanto, né? Mas antigamente você ia naquelas filas de banco, né? Quando tinha fila de banco, e tinha aquela pessoa que estava sempre reclamando de tudo, né? Havia... Esse tipo de pessoa, ela é infeliz e ela é doente. Ela não sabe, mas ela é doente. E por que que ela vive? Porque as culpas que estão dentro dele o levam a isso. Como é que eu sei o que é o orgulho se eu não for orgulhoso? Sabe? Como é que eu sei o que é a vaidade se eu não for vaidoso? Sabe? Então, essas pessoas, elas mostram o negativo porque esse negativo está dentro delas mesmo. E nós precisamos, para viver melhor,
é superar essas dificuldades e entender que o nosso caminho é seguir adiante. Nós não somos perfeitos. Não há que exigir de ninguém a perfeição. Nós estamos aqui para buscar essa perfeição. Então eu não posso olhar para os defeitos do próximo. Aliás, o próprio mestre já fala. Vês o argueiro no olho do próximo, não vês a trave no teu. Quer dizer, então eu não posso ficar olhando para os outros porque não vou encontrar a perfeição neste mundo. Raras foram as pessoas ou os espíritos que vieram aqui que eram perfeitos, né? Aliás, de perfeito, eu acho que só Jesus. Os outros são alguns que estiveram perto da perfeição, mas ainda não chegaram lá. Mas como é que eu vou exigir dos outros a perfeição se eu sei que estou aqui na condição de espírito em evolução também? Eu não sou perfeito, e ai de mim pensar que sou perfeito, mas com toda certeza outras pessoas estão olhando para mim e estão mostrando, estão falando sobre todos os meus defeitos. Eu não preciso que falem dos meus defeitos, eu tenho que me autoanalisar. E eu até costumo dizer o seguinte: chega em casa todo dia, olha para o espelho e conversa com você mesmo. O que passa o dia limpo? Como você começou? Tem um livro do irmão X, chama-se Cartas e Crônicas. Tem lá uma história que é muito interessante, é até jocosa, é a história do Belarmino Bicas. É que quando ele desencarna no Rio de Janeiro, ele vai para o mundo espiritual e ele é chamado de suicida. Ele falou: não me suicidei, eu tive um ataque cardíaco. E aí, então, é quando os espíritos começam a mostrar para ele: sabe por que você se suicidou? Por que você teve o ataque cardíaco? Você se indispôs com o trocador do ônibus porque ele não tinha um centavo para te dar tantas vezes, com a tua sogra tantas vezes, com a esposa você brigou tantas vezes, com os filhos tantas vezes. Sabe, ele criou tanta energia negativa dentro dele, né, que o levaram a subtrair, acho que 8 anos a vida dele. Chegou ao mundo espiritual, era suicida. Tá. Cartas e Crônicas, a história do Belarmino Bicas. O irmão X é extraordinário para trazer, para contar esse tipo de histórias. Mas isso acontece com todos nós. Tem uma frase do André Luiz que ele diz isso, cada excesso de ira é um suicídiozinho na alma. Acho que é isso mesmo, né? É isso aí mesmo, sabe? Então, ora, eu entendo. A gente, em doutrina, a gente diz, a Terra é uma escola. A gente está no primário ainda, nós estamos no ensino fundamental, né? Saímos do primitivismo, que era o ensino infantil, chegamos ao ensino fundamental. Temos um caminho grande para percorrer. Então, se eu estou no ensino fundamental, não me dê um problema de álgebra que eu não vou conseguir resolver. Então não exijam que eu, dentro de um planeta de prova e expiação, eu seja um espírito perfeito, porque eu não vou ser. E todos nós estamos dentro disso. Então, se todos sabemos, não há que apontar o dedo para ninguém. E essa é interessante isso, né, que você fala, porque até mesmo no meio espírita, né, quando a gente chega no espiritismo e passa a ver sobre reforma íntima, sobre a importância de se melhorar, a gente começa a reconhecer problemas em nós que a gente não via. A gente tem a sensação que piorou, porque mas é que a gente ocultava, né? Então, quando a gente faz esse mergulho que a gente nunca havia feito na vida, esse mergulho dentro de nós mesmos, naquelas nossas sombras, a gente começa a ver o quanto a gente ainda é ciumento, vaidoso, agressivo, orgulhoso. Aí a gente vê que a tarefa é tão grande que a gente se desestimula e se sente culpado em alguns casos, né? Então é importante isso que você está falando, os dois, não cair nos dois extremos, né? Nem de abandonar a tarefa de automelhoria que tem que ser feito. Isso tem que ser feito. E nem se cobrar muito a ponto de falar, eu sou o pior cara do mundo. Não, essa questão de cobrar, assim, eu me cobro até aquilo que eu aprendi. Mas, por exemplo, se eu tiver uma mágoa contra alguém, eu sei que eu tenho que sanar essa mágoa. Vou sanar como? Com oração. Mas eu não tenho um botão em mim para chegar e desligar a mágoa, sabe? Então tudo isso leva tempo. Eu passei uma época da minha vida em que, lá em 2002, mais ou menos, eu estava me separando e parece que naquele momento tudo deu errado para mim, sabe? A minha vida, naquele momento tudo desmoronou. E eu culpava um monte de gente
pessoas que realmente me prejudicaram, né? A gente sabe perfeitamente que cada um é um instrumento que foi colocado, porque Deus permitiu, e só acontece comigo aquilo que tem que acontecer. Nada me acontece que não seja reflexo das minhas ações, encontre eu essas ações nesta vida ou em vidas passadas. Mas o que é que eu fiz? Claro, conhecendo o Evangelho, eu não posso ficar com essas mágoas com essas pessoas. Coloquei o nome de 3 ou 4 pessoas num papelzinho e coloquei na minha carteira. Ah, eu achei que você ia falar que pôs na boca do sapo. Não. E costurar. Coloquei na minha carteira. Então, toda vez que eu abri a carteira, né? Aí eu li aquelas pessoas, obrigado, Senhor, me ajuda a perdoar essas pessoas, sabe? E foi assim, com o tempo, tudo isso acabou sendo sanado. Até dissolver aquele sentimento, né? Tudo isso hoje é uma lembrança daquilo que aconteceu e que eu aprendi muito, sabe? O grande que de toda a nossa vida é que dentro desses momentos difíceis a gente tem que saber tirar as lições necessárias. Porque se você passa por um problema, uma etapa ruim ou uma etapa boa, se você não tirou as lições necessárias, então de nada valeu. Porque tudo que é colocado é para você aprender alguma coisa. Se você não aprendeu, então não terá valido a pena. Eu até costumo dizer o seguinte, olha para você. Se você olhar, né, que você está a mesma pessoa que era há 10 anos atrás, então não valeu a pena ter vivido esses 10 anos. Verdade. Você desperdiçou 10 anos da sua vida, porque você está aqui para aprender mais. E aprender mais é se melhorar. Você falou sobre enfermidades, doenças, depressão. Elas podem ter origem na culpa? Um excesso de culpa pode chegar a ponto de trazer doenças psicossomáticas, mentais e até mesmo físicas? Com toda certeza. Esse surto que a gente tem hoje de ansiedade e de depressão, ela tem origem nas culpas que carregamos, que nós sequer sabemos que carregamos. Então, há momentos em que você não, sem saber porquê, uma tristeza profunda te abate. E você não sabe porquê. A causa está dentro de você. Você pode ter certeza que há uma culpa determinada em relação a alguma coisa que naquele momento ela se expõe e te dá o arrependimento. Mas, o que eu digo, para superar isso, é a oração. E a gente subestima muito também a oração. A gente faz uma oração no início, outra no final e tal, mas a grande maioria das pessoas, elas subestimam muito o poder da oração. E eu digo o seguinte, até fugindo um pouquinho do tema. Não, é interessante. Num dos livros do André Luiz, eu acho que é no Mensageiros, em que André Luiz está em aprendizado e durante a Segunda Guerra Mundial. E vê uns fachos de luz, né, dourados, que vêm de encontro aos soldados, e ele questiona o mentor, né, só em pensamento, e o mentor diz assim, vem comigo. E vão até a Inglaterra, numa igreja anglicana, as pessoas que estão ali estão orando pelos soldados que estão em campo de batalha. E eles recebem essas vibrações através de luz que vão para eles. Então imagina, se a gente tivesse o entendimento do que é realmente o poder da oração. Quando a gente faz uma oração para alguém, tem uma amiga que diz assim, Fernando, alguém chega para mim e diz assim, reza por mim, estou precisando. É eu rezar, ela recebe, mas se eu rezar para mim, nada acontece. Olha. Eu falei, pede para outra pessoa rezar para você, porque médico não se cura ele próprio. E até mesmo naquele sentido que você falava, né? Eu tenho uma desavença, tenho um desafeto ali e eu não estou conseguindo perdoar. Aí você falou até do nomezinho, anota os nomes para orar, põe na carteira, acho que até coloca na lista ali do centro, na vibração e tal. Então, a gente orando em favor deles até ajuda para que a gente consiga perdoá-los, que tire aquilo de nós, mas também algo ocorre no campo espiritual que a gente possa observar dessa luminosidade chegar de fato até eles. Sem dúvida, porque quando você coloca o nome de algumas pessoas no centro, você faz uma vibração, né, uma oração, ou todo mundo vai vibrando ali, é uma fonte de energia tremenda. Claro que há pessoas que são reticentes e que não vão receber essa energia mesmo, porque há pessoas que estão em outro campo,
Uma vez uma pessoa me falou, não, põe meu nome nessas porcarias aí, que era no centro. Mas tudo bem, cada um é cada um. Mas é aquela coisa, sabe, tem uma história que eu li há muito tempo atrás, sobre um homem que tinha um filho, o filho era um perdulário, e o filho desencarnou antes dele. E depois que ele desencarna, ele que era um homem evoluído, muito evoluído e tal, vai encontrar o filho no umbral. E ele passa a ir todos os dias orar pelo filho. E passados 92 anos, ele consegue pegar o filho e levar para a colônia. E quando ele perguntou, pô, mas 92 anos valeu a pena? Ele falou, claro que valeu. Se não fossem esses 92 anos, provavelmente poderiam ser 92 séculos. No livro Libertação de André Luiz, quando o Gregório vem de encontro à falange espiritual que está doutrinando os soldados dele, né, que ele vem bravo, chega a mãe dele. Quando perguntam para a mãe, e aí, como é que ele está? Ele diz, nos últimos 50 anos ele já está sentindo as minhas vibrações. Então, por mais reticente que a pessoa possa ser, as vibrações que a gente manda, você tem que ter essas orações, essas vibrações, elas são constantes. Não importa se você está percebendo que ela está recebendo ou não. Com o tempo, ela vai receber. Com o tempo e com toda certeza, aquilo que você fizer hoje para melhorá-la vai valer muito a pena. Não importa o tempo. Para Deus não existe tempo. O tempo existe para nós aqui. A gente sabe hoje que ele também é efêmero, né? Passa um piscar de olhos. Eu olho assim para trás e vejo, pô, ainda ontem estava com meu filho mais velho nos braços, né? Ninando. Hoje ele está com 30 anos, meu Deus do céu. Parece que foi ontem. Então o tempo passa tão rápido que esta vida é uma quimera, sabe? Então o que a gente precisa entender é entender a nossa insignificância, entender aquilo que a gente está fazendo aqui e não levar problemas para o futuro, né? A gente sabe que tudo quanto fizermos aqui, o que a gente vai levar para o mundo espiritual quando desencarnarmos é aquilo que nós tivemos aprendido, o amor que nós tivemos despendido para o nosso próximo. As riquezas, bens materiais, não vamos levar. Os egípcios até tentaram, né? Colocaram junto nas tumbas lá, né? Colocaram ouro e tal, mas ficou tudo aí, não levaram nada. A gente sabe hoje que eles não conseguiram levar nada. Então, quer dizer, o que é que a gente está aqui? A partir do momento em que a gente se conscientiza qual é o propósito da nossa vida, essas culpas têm que deixar de existir. Porque o passado é passado. O que eu tenho que fazer, eu sei que um dia eu vou ter que redimir tudo aquilo que eu fiz no passado. Ele diz que em 1967 um circo queimou no Rio de Janeiro. E ali a lona pegou fogo, caiu em cima das pessoas, as pessoas pegaram fogo, outras tentando fugir, espezinharam as outras, etc. E aí você começa a procurar culpados. Por que é que a lona queimou? Por que é que isto aconteceu? E aí, através de Irmão X, que vem o porquê de tudo isso. Então ele conta que lá, nos anos 60, 70, mais ou menos, César vinha de Roma até a Judéia. Então eles precisavam apresentar um espetáculo para César. E aí se reúne o Senado para decidir que tipo de espetáculo apresentam para César. E um diz, fácil, a gente pega uns cristãos, colocamos as feras e pomos lá. Né? Fala, não, isso todo mundo já viu. César já viu o leão comer gente, isso não precisa mais. E aí vem outro, uma luta de bigas, que era... Não. E uma luta de gladiadores? Não. Até que alguém tem uma ideia brilhante. Nós vamos fazer o seguinte. À entrada da arena, nós vamos espalhar resina. Resina é um combustível, né? Não sei se você já viu o que é resina, né? Ela gruda na mão, ela gruda mesmo, parece uma cola. Só que aquilo pega fogo que nem gasolina. Então nós vamos pegar, colocar nas entradas da arena, despejamos bastante resina e tocamos fogo. No corredor em volta ficam os cristãos.
E na porta nós soltamos as feras. Quando os cristãos forem fugir das feras, vão pisar na resina. A resina vai colar nos pés deles em fogo. E à noite, eles correndo das feras, e as feras também com fogo nas patas, vai ser um espetáculo extraordinário. E foi isso que fizeram. Agora, a justiça demorou 1930 anos para juntar todos no mesmo lugar. Todos conscientes do erro que tinham cometido. E todos conscientes da necessidade que tinham de resgatar aquele débito lá. Dos cristãos que eles tinham queimado e colocado na arena. Então a justiça divina, ela não falha. Eles é que estavam no circo. Eram eles que estavam no circo. Porque a justiça divina, ela demora todo esse tempo para juntar todo mundo no mesmo lugar, mas todos, sobretudo, conscientes do erro que tinham cometido e a necessidade que tinham de resgate. E aí estavam eles. Quer dizer, imagina, por exemplo, o que essas pessoas não teriam sentido dias antes, né? Porque a mediunidade não é uma coisa que nós espíritas temos o privilégio de ter. A mediunidade ela atende no mundo inteiro. Aliás, você vai ver, há um livro que era editado pela Federação Espírita Brasileira, que era A Vidente de Prevost, foi editado em 1937, portanto 20 anos antes do Livro dos Espíritos, né? Que já conta a história... Não, 1837. 800, tá. Desculpa, eu falei 1900, foi. 1857. O Livro dos Espíritos é editado em 1857. Então, 20 anos antes da edição do Livro dos Espíritos, você já tem um livro falando sobre mediunidade e as experiências de uma vidente na Rússia e tudo aquilo que acontecia. Então, a mediunidade sempre existiu ao longo do tempo. E quantas pessoas andam por aí desnorteadas com a mediunidade latente, sentindo todos os sintomas de espíritos que estão influenciando a vida dela e sem que elas saibam ou percebam. Então, quando alguma coisa vai acontecer, é muito normal você dias antes sentir alguma coisa, não sei, alguma coisa não está certa, etc. Isso todos nós sentimos. O que a doutrina espírita faz é dar um código de atividade e disciplina para essa mediunidade. Então, eles com toda certeza, eles já sabiam aquilo que ia acontecer. E no tempo certo, tudo se resolveu. Passaram, resgataram o débito e Deus se utilizou de um erro até da lona ou do fogo que foi acendido, alguma coisa para trazer justiça naquele momento para aquelas pessoas. E o interessante é que no Evangelho diz assim, né? Reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Aí eu fico imaginando, do erro desse pessoal que fez todo ali um espetáculo tal para matar os cristãos queimado vivo ali. Para até o momento em que eles foram quitar seu débito com a sua própria consciência, 1900 anos, né? O remorso acompanhou eles esse período, né? O remorso, né? E a culpa, é isso que eu digo. Quantas e quantas vezes eles não sentiram aquela coisa sem saber o que era, né? Mas a culpa que está dentro dela. Jesus diz, não vim julgar, não vim condenar o mundo. Então, mas nós queremos julgar e condenar tudo, né? Nós não perdoamos nada. Deus perdoa tudo. Exigimos de Deus o perdão. E, aliás, o próprio Cristo nos dá um exemplo clássico através de uma parábola daquele que estava devendo para o seu senhor. O senhor mandou vendê-lo e vender a família dele. Ele diz, Senhor, me dá um tempo para eu poder te pagar, porque eu vou te pagar, mas não posso, tem compaixão de mim. E o Senhor o perdoa, diz, então vai, resolve o teu problema e volta para me pagar. Quando ele sai, ele chega e encontra alguém que lhe deve, mas lhe deve uma ínfima parte daquilo que ele está devendo. Então ele se agarra no pescoço, ele me paga aquilo que deve. Quando o seu senhor sabe aquilo que está acontecendo, porque vão lhe dizer, olha, aquilo que perdoaste está lá fora querendo condenar aquilo que lhe deve, chamou aqui. Então é quando ele o manda vender e mandou para as trevas. Ora, isso aí é o quê? Deus perdoou, mas nós não perdoamos. Como é que nós pedimos por misericórdia a Deus para nos perdoarmos, quando nós estamos julgando problemas pequenos
que são aqui normais. E se nós não perdoamos, e julgamos e condenamos. Quer ver um caso clássico? Nós tivemos aí, lamentavelmente, o Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, que, por ordem dele, mataram a namorada. Não é namorada, era amante, porque ele era casado, né? Então, bom, foram para a cadeia, quem praticou o crime em si foi para a cadeia, e ele, como mandante, foi para a cadeia também. Por bom comportamento, ele sai, né? E ao sair ele precisa de quê? Ele precisa trabalhar. Mas nós não perdoamos. Quando ele arranjou um emprego num clube da 3ª divisão lá do Acre, e quando as pessoas souberam que o Bruno ia ser o goleiro daquele time, todo mundo se alvoroçou a ponto do patrocinador tirar o patrocínio e o clube fazer o distrato que havia feito, do contrato que ele tinha feito com o Bruno. Então ele não tem sequer direito mais a trabalhar nem para sobreviver. Não estou aqui amenizando o erro que ele cometeu. Veja bem, ele cometeu um erro e esse erro, no tempo certo, vai ser resgatado. Porque o tempo que ele passou na cadeia não resgatou o débito. Aliás, nós temos uma forma errada de ver o que é a cadeia. Porque pela Constituição, o indivíduo só é recolhido a uma reclusão para se preparar para ser reintegrado à sociedade. Não é um castigo, mas nós damos castigo que é tantos anos para esse crime, tantos anos para esse crime, tantos anos para esse crime. E normalmente, em tantos anos, o indivíduo sai lá pior, né? Mais mal educado, menos preparado para o mundo do que entrou. Então veja bem, você acha que a Elisa Samúdio, que foi assassinada, um dia vai perdoar o Bruno? A lei determina que sim, porque daqui não sairemos até que pagamos até o último centil. E se acreditamos em Deus, com toda certeza, ela vai. Mas nós não. Nós não temos nada a ver com o caso. Veja bem, o caso foi entre ele, a Elisa Samúdio e a família, né? E deixou aí um filho. O caso é entre eles. Mas nós nos predispomos a julgar se ele tem direito ou não de ser perdoado. Sequer deveríamos estar julgando isso. Nós não deveríamos estar julgando aquela menina von Richthofen, como é que é o nome dela? É isso mesmo. Não, mas o primeiro nome dela. Quer dizer... Susana von Richthofen. Ela não deveria estar sendo julgada por nós. Quem tem que julgá-la é Deus. Você acha que o pai dela, a mãe dela, vão perdoá-la um dia? Não. Com toda certeza já perdoaram. Porque aquilo ali, se Deus conta cada cabelo que nós temos dentro da cabeça, e na minha ele já deixou de contar há muito tempo, mas se Deus não permite que caia um fio de cabelo sequer sem que ele permita, quanto mais aquilo que acontece. Susana von Richthofen tinha 19 anos quando cometeu o crime. 19 anos. Pô, hoje tem 40. Quantas vezes ela já se culpou por isso? Quantas vezes ela não terá chorado pelo crime que cometeu? Mas nós não lhe damos o direito de continuar a vida dela. Ela é que, ou a própria espiritualidade lhe deu uma força tremenda para ela seguir adiante, não se perder na vida, não se suicidar, enfim, porque imagina o que é ter um país inteiro voltado contra ela. Da mesma forma. E só lembrando, você não está aqui validando o erro. Não, né? Não. Isso só para deixar. O que eu quero dizer é o seguinte: ela cometeu o crime quando tinha 19 anos. Um crime bárbaro. Sim, né? Porque o crime dela desestruturou a família completamente. Acho que o irmão está desequilibrado. O irmão, apesar de ter se formado na USP, ter feito doutorado em química orgânica, etc., também está por aí jogado, ele se perdeu na vida com drogas, etc., pelo que eu soube. Né? Então ela desestruturou tudo, sem dúvida nenhuma. Cometeu um crime, mas não sou eu que tenho que julgá-la. Não sou eu que tenho que dizer se ela pode ou não pode trabalhar, né? Porque eu quero crer que resgatar esse crime, ela vai resgatar um dia. Se não resgatar pelo amor, né?
às vezes recolhendo os pais que ela mandou assassinar, cuidar deles, adotando, trazendo como filhos, alguma coisa nesse sentido, ela vai resgatar da mesma forma que, se não for pelo amor, ela vai resgatar pela dor. Da mesma forma que ela cometeu o crime, haverá alguém que cometa um crime contra ela, né? Um crime bárbaro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós, enquanto sociedade, nós continuamos a julgar, quer dizer, assumimos para nós uma culpa que não é nossa, que a culpa é de outra. E por incrível que possa parecer, até nós espíritas, porque nós sabemos perfeitamente que nós espíritas não estamos aqui para julgar ninguém. A nossa doutrina não é uma doutrina de rituais ou dogmas. Nós não vamos para o centro espírita para fazer um ritual. Nós vamos para o centro espírita para falar sobre doutrina, para nos melhorarmos. Nós não temos papa, não temos pastor, não temos nada. Somos nós, aqui na base, é que estamos estudando a doutrina para formar uma nova sociedade. Ela não virá de cima para baixo, somos nós na base que temos que levá-la para cima. E nós temos pressa que isso aconteça, tal qual Jesus tinha pressa que o fogo se acendesse, nós também temos pressa. Agora, nós precisamos começar a reconhecer os nossos erros e que não cabe a nós espíritas estar julgando o nosso próximo em relação aos crimes que ele cometa. Seja ele o crime mais bárbaro que possa acontecer, porque nós, se estamos num planeta de provas e expiações, nós vamos encontrar pessoas aqui que estão ainda no primário, tem outras pessoas que estão no ensino fundamental, uns estão no primeiro ano fundamental, outros já estão no último ano. Então, temos conhecimento e entendimento diferente em relação àquilo que é a vida e em relação, principalmente, a Deus. Se eu estou ali com alguém que eu causei mal, se eu peço desculpas e ela não me perdoa, tem algum efeito negativo em mim o fato dela não ter aceitado a desculpa? Não. Tá, e outro aspecto, já tá tudo certo? Não é que está tudo certo. Veja, dependendo do tipo de crime, às vezes esse crime pede resgate também. E esse resgate ele também só vem com a consciência que eu tenho do erro que eu cometi. Quando eu tenho consciência do erro que eu cometi, eu estou pronto para esse resgate. Agora eu posso chegar para ela e dizer, me desculpe. Ela dizer, não te desculpo. Tudo bem. Mas para mim a minha consciência está tranquila. Por quê? Porque eu posso me olhar no espelho e dizer assim, eu cometi esse erro. Mas como eu disse há pouco, eu não posso ficar preso no passado. Eu tenho que olhar para o futuro. Porque é no futuro que está aquilo que eu quero. Que é o quê? A minha felicidade. Quando Jesus diz assim, quando nos diz que nos promete um novo Consolador. Eu vi um orador um dia desse falar que Jesus prometeu um Consolador prometido. Eu fiquei sem entender, porque no Evangelho está o Consolador prometido. Não, ele nos promete um novo Consolador. E ele diz, eu vou preparar-vos um lugar, para que um dia lá onde eu estiver, vós estejais comigo também. Eu digo, ele foi preparar o lugar. Quando ele diz que conhece todas as ovelhas, quem são as ovelhas? Somos nós. Ovelhas. Você já viu o que é a ovelha e o cabrito? Se ele diz que nós somos ovelhas, tudo bem. A ovelha é obediente. Você coloca um chocalho na ovelha que vai na frente, todas elas seguem. O cabrito, não. O cabrito você pode colocar quantos chocalhos quiser, cada um vai para um lado. O pastor tem que juntá-las todas. Então, por isso é que ele diz. As ovelhas são mais mansas. Então, aí... a gente também não sabe se nós já somos ovelhas ou se ainda somos cabritos. Ele diz que colocará os cabritos de um lado e as ovelhas do outro. Porque as ovelhas, elas são mansas, elas são pacíficas, elas são obedientes. Então, que elas conhecem o seu pastor e que o pastor conhece cada uma pelo nome. Aí que eu me pego. Se ele sabe, né? Então ele não vai deixar ninguém para trás. Nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se há de perder. Aqueles que são cabritos, eles vão desencarnar e vão voltar como ovelhas, vão reencarnar como ovelhas, né? Porque somos 44 bilhões de espíritos evoluindo sob a égide de Jesus Cristo. Existem culpas que a gente carrega, né, na nossa existência atual aqui, de coisas negativas que nós fizemos. Pode acontecer da gente carregar culpas de algo que a gente não está fazendo e se comprometeu a fazer? Porque eu imagino assim, nesse cenário do planejamento reencarnatório, se eu tiver
desviando para fora daquilo que eu percorri, e me permita usar a tua história como análise, né? Que você disse que o Espírito falou ali para você mais ou menos o caminho que você tinha que seguir. E no começo não, mas depois você seguiu. Será que se você tivesse vertido por outro caminho, hoje talvez sua consciência te perturbaria de algum modo? Não, eu acredito que hoje não, mas na próxima encarnação sim. Porque, veja bem, olhando para a minha história, né? Eu nasço num lugar, eu sou um português, vou viver em Angola, depois eu venho para o Brasil, o caminho da escravidão, né? Da compra, venda e utilização de escravos. Então, eu posso dizer, caramba, eu devo ter percorrido de alguma forma, ou como comerciante, ou sei lá, de alguma forma eu fiz esse caminho. Eu venho para o Brasil e aqui eu descubro, eu digo que foi a grande misericórdia de Deus foi ter me colocado aqui para que eu pudesse realmente entrar na doutrina espírita. Mas parece que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu disse, pô, caramba, eu já conhecia tudo isso, sabe? As respostas para as perguntas já estavam, parece que já estavam em mim. Isso que, quando eu estudava, naquela época tínhamos aula de moral e religião, só que a religião era católica. E uma vez eu perguntei para o padre o que acontecia com a alma, né? Quando morre, vai para o céu, para o purgatório, para o inferno. Tá. E fica lá fazendo o quê? Isso é mistério de Deus. E eu não gostei daquela resposta, porque não saciou a minha curiosidade, né? A doutrina espírita, ela me explica. Quando você lê, alguém que não é espírita e lê o livro Nosso Lar, diz assim, isso aqui é alegoria. Ficção. Isso é ficção, sabe? Mas alguém que é espírita sabe perfeitamente que a cópia no mundo espiritual, o mundo espiritual é uma cópia deste mundo aqui. Os primeiros portugueses que desencarnam aqui no Brasil vão fundar uma colônia que eles precisavam aqui, uma cidade de espíritos, começam a desencarnar aqui. Então começam a fundar essa cidade, a criar essa cidade, um modelo de cidade que venha de encontro às necessidades dele. O Emmanuel é um dos primeiros, o padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta, etc., que, embora o padre Anchieta fosse espanhol, mas foi as primeiras colônias que saíram daqui. Então, no plano espiritual. No plano espiritual. Então, eu entro dentro da doutrina, parece que eu entro dentro de um caminho que eu já conhecia e que parece que já estava tudo predeterminado. Eu acho que dificilmente eu não entraria na doutrina espírita se alguma vez eu tivesse tido contato com ela. Mesmo que não fosse naquele momento, se eu tivesse um outro contato, por quê? Porque ao ter conhecimento eu via que ia de encontro. Mas se em algum momento eu não tivesse entrado, que não fosse colocado um livro na minha mão, que eu não tivesse estudado, que eu não tivesse compreendido, ora, com toda certeza, essa reencarnação seria uma reencarnação em que eu teria falido. Porque eu vim aqui com um propósito, e o meu propósito na divulgação da doutrina não é uma missão, é um resgate mesmo. Porque aqui entre nós não temos missionários. Missionário foi Chico Xavier, pode ser Divaldo Franco, né? Madre Teresa, irmã Dulce, mas nós não. Nós estamos provavelmente aqui desempenhando o nosso papel, divulgando a doutrina espírita, mas como resgate em relação, talvez até ateísmo que tenhamos divulgado em outras épocas, e normalmente indo de encontro àquilo que as pessoas precisam. Uma vez eu estava fazendo uma palestra num centro, e tinha uma senhora que estava lá, e ela disse que, depois eu conversando com ela, ela me contou então que
quando ela me viu fazer a palestra, ela começou a se esconder atrás da outra pessoa, porque achou que eu estava lendo o pensamento dela. Porque ela tinha vindo de uma outra cidade e estava passando por uma fase muito difícil, e eu estava fazendo a palestra e eu estava indo de encontro a todos os problemas dela. Olha, eu não conheço a moça, nem sabia quais eram os problemas que eu estava vivendo, muito menos eu sou vidente. Então, claro que naquele momento a própria espiritualidade conduz a minha palestra para ir de encontro a problemas determinados e que foram focar exatamente nos problemas dela. Daí eu digo que tenho sim um trabalho a desenvolver, mas é um trabalho que tem que desenvolver entendendo que é uma necessidade que eu tenho, e por incrível que possa parecer, nos momentos mais difíceis da minha vida, o único lugar onde eu me sentia bem era num palco fazendo palestra. Eu já ouvi dizer, e eu não vou aqui analisar se é real ou não, mas a ideia nos faz refletir que tem sentido, né? Que o próprio Chico Xavier, ele sofreu muito em outras encarnações, perdas, até ele pode ter sido mães em outras encarnações, mas não estou averiguando o passado dele. Mas dizem que justamente por isso é que ele conseguia consolar tão bem aquelas mães que o procuravam porque tinham perdido, né, entre aspas, os seus filhos pelo desencarne, que muitas vezes ele não precisava nem falar nada. Uma mãe chega desesperada, chorando, ele só abraça ela e aí ela para de chorar, ele chora junto com ela, Exato. né? E ela fala assim, foi o melhor consolo que eu tive. E ele não precisou dizer uma palavra. Então eu imagino que o próprio magnetismo dele, de empatia, de saber justamente o que aquela mãe estava passando, o auxiliou na tarefa. Então, tem desafios nossos na nossa vida que a gente pode olhar por esse lado, né? Sim, que dores, dificuldades que a gente passa nessa existência, assim que a gente, mesmo em trânsito nelas, ou que a gente supera, a gente tem mais empatia até para auxiliar os outros que estão percorrendo, porque a espiritualidade superior nada mais é do que isso, né? Espíritos que estão nos ajudando num caminho da evolução, que eles próprios já passaram e já tombaram nos mesmos obstáculos que hoje é a nossa vez, né? Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu estava lá em Peirópolis, em Minas, e estávamos numa reunião e tinha uma palestrazinha de 20 minutos. Era só, aquilo era o Langerton, ele era rigoroso, né? Então era 20 minutos. E ele me pediu para fazer a palestra do dia. Eu era jovem, tinha 26, 27 anos. E eu falei sobre fora da caridade não há salvação, era o tema do dia. Ao final, não sei se você já esteve lá na Vila Cantinho Espírito, Vila Cantinho Espírita em Peirópolis. É no meio do mato, é assim, em sítios, chácaras, etc. E então o pessoal dali, das redondezas, né, são agricultores, etc., que vão lá no centro. E ao final, vem um moço, matuto mesmo, disse: oi moço, você falou muito bem, gostei muito da sua palestra, porque caridade é isso, é um negócio tão simples, quem fez nem precisou, nem sabia que fez, sabe? Porque é um dom que você adquiriu. Mas como é que você adquire isso? Imagina, alguém está ali, é difícil passar fome em Santos, porque em Santos você come em qualquer lugar, né? Tem instituições, tem restaurantes que dão, etc. Mas imagina que tem alguém ali que diz que está com fome. Você só pode saber aquilo que ele está passando se você tiver passado fome. Verdade. Imagina que você vê uma criança num dia de frio, sem agasalho. Você só pode compreender a dor que ela está passando se você estiver passando frio. E o desenvolvimento do potencial para praticar a caridade, que aliás é o nosso lema, fora da caridade não há salvação, se você tiver passado por tudo isso, aí você consegue desenvolver, porque você tem um espelho dentro de você, você sabe realmente aquilo que está fazendo. E aí você faz a caridade verdadeira, que é a caridade com amor. Porque caridade sem amor não existe, né? Eu conheci um indivíduo que fazia muita caridade, era aclamado aí na cidade, etc.,
Porque ele fazia muita caridade. Porque ele chegava no final do ano, ele via quanto ele ia pagar de imposto de renda, então ele pegava esse dinheiro que ia pagar de imposto de renda e ele distribuía pelas instituições filantrópicas santas. O que ele fez? Ele não fazia caridade com amor. Aliás, a caridade mais simples de ser feita é justamente com dinheiro, para quem o tiver. Acho que o próprio evangelho fala, né, a caridade que a gente distribui e tal, e fala assim, dar do que sobra. Aí ele fala assim, faz mais, dá do teu necessário. Exato. Dá daquilo que você precisa. Porque, se eu não souber aquilo que a pessoa está passando, eu não posso ter compaixão por ela. E a caridade ausente de compaixão não é caridade, é doação normal. É como esse tipo de indivíduo que vai doar aquilo que, quer dizer, não é nem que sobra, é que ele vai pagar imposto de renda, então eu vou fazer caridade. Não faz caridade. Sabe, uma vez eu tinha ido fazer uma palestra no Consolador, saí do centro, tinha trabalhado o dia inteiro, estava cansado. Aí chego em casa, tomo um banho rápido, faço a palestra, termino a palestra, venho embora. Eu falei, opa, acabei por hoje. Aí eu saio, vejo um cara sozinho, com uma picape, um panelão de sopa, distribuindo sopa para as pessoas que estavam ali. Eu falei, eu fiz o quê? Eu não fiz nada. Esse aqui também trabalhou o dia inteiro e continua aí fazendo, sabe? Isso é caridade, você está doando de si, né? Conheço gente em Santos que faz marmitas em casa, sai à noite distribuindo, vai ali para a região do mercado, vai distribuir para as pessoas que não são nem mendigos, porque normalmente são pessoas viciadas em drogas que andam por ali, etc. Sabe que normalmente a gente dizia assim, o cara é vagabundo, mas não compete a nós julgar. E não compete essa pessoa que leva a marmita, não está julgando o indivíduo, ela está fazendo, acabou. Agora, fiz a minha parte. Se ele está errando, é problema dele. Fernando, deixa eu te perguntar, você tinha dito até no início, né, da tua fala, sobre esses espíritos ignorantes, né, a gente dá os obsessores, aquelas influências negativas, né? Pode acontecer de um espírito ignorante, mau, ele me induzir a um erro e eu cometê-lo, e ainda mais, de depois ele ficar super valorizando esse erro em mim para que eu tombe em remorso, em excesso de culpa destrutiva. Pode acontecer isso? Pode acontecer, sem dúvida. Aquela coisa, nós somos sempre induzidos pelos espíritos. Dependendo da faixa vibratória em que nos encontremos, nós teremos um espírito tentando dominar-nos a mente e que a gente cometa um erro determinado. E quando cometermos, porque normalmente quem faz isso, o espírito que faz isso, não é um espírito amigo, é um espírito inimigo. E ele vai se vangloriar sim, porque ele nos levou à decadência. Há naqueles livros do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco, há um fato em que o espírito obsessor está levando a obsediada ao suicídio. E o que é que ele faz? Ele tanto faz, fica ali, ele colocou uma fita magnética repetindo a palavra suicídio, até que ela vai pegar a gilete. E ele orienta, ele vai lá, vai com ela, pega a gilete. Quando ela vai cortar o pulso, ele sai. Para quê? Para ele não ter culpa, para ele não assumir culpa de ter cortado o pulso dela. Quem fez foi ela, né? É um erro, porque ele é que mandou. Mas depois que ela corta, ele vai se vangloriar, que ele é que a levou à decadência. E há um outro fato em que uma moça, ela está obsediada de tal forma que há uma simbiose entre o espírito e ela, o espírito obsessor e ela. O Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes vai falar com ele e pede para que ele a solte. Falou, você está vendo o que está acontecendo? Não é mais ela, é ela. É você que está agindo com o corpo dela, isso é um erro. E ele, sabedor de tudo aquilo que acontece, diz assim, você sabe que se eu sair agora, ela morre, né? Falou, eu sei. Mas se ela morrer, eu sou culpado. Pois é, mas ela vai morrer um dia. Sabe? Então os espíritos, eles sabem perfeitamente. Acho que esse livro, que é Obsessão,
Nas Fronteiras da Loucura. E são 3 livros. São livros... Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno, né? Um é Obsessão, o outro é Nas Fronteiras da Loucura, e outro não sei. Tem um que eu li que era Loucura e Obsessão também, que tem até o Bezerra de Menezes também. O Bezerra de Menezes que faz todo o trabalho, porque o Manuel Filomeno de Miranda trabalha nas correntes do Bezerra de Menezes. Isso. Então, um livro extraordinário. Você vê o que acontece com esses espíritos negativos quando a gente aqui está totalmente desavisado. Eles fazem da gente aquilo que querem. Como nós podemos sair? Entender que temos um anjo da guarda, que temos um espírito protetor que não nos abandona. Eu não sei se é no Manuel Filomeno de Miranda, que há um outro em que há uma senhora que está passando por uma fase difícil e ela começa a percorrer as cartomantes da cidade, né, para ler a sorte. E aí chega e vai o mentor, o protetor dela vai com ela, mas não entra. Aí ele entra dentro de uma casa, ela vai entrar dentro de uma casa e ele fica ali no quintal. Aí vê um outro espírito, está sentado lá na mesa, aí vai falar com ele, e aí? Falou, pô, coisa tá difícil. Faz 2 anos que eu não consigo chegar perto da minha protegida, porque ela anda nessa loucura aí de cartomantes, adivinhação, de búzios, etc. Para saber. Foi 2 anos? Aquela que está lá dentro lendo a sorte, faz 17 anos que eu não consigo chegar perto. Sabe? Por quê? Porque dão campo apenas aos espíritos negativos. Pô, não adianta eu até brinco. Imagina se Jesus fosse ler a sorte da gente, ele sabia tudo da nossa vida, né? Porque, caramba, ele está lá, manda buscar a jumenta que tá presa na árvore, está com seu filhote, entra dentro da cidade, vem um cara com um cântaro, ele tinha uma visão além do tempo. A samaritana no poço, a samaritana que ele já sabia poço, tudo dela, já né? Sabia até que tinha casado 5 vezes, que tinha tido 5 maridos, sabe? Não é para isso. E se nós estamos num mundo de provas e expiações, não adianta cavocar, porque boa coisa não sai, né? Não sai, pelo contrário. Mas eu conheci uma senhora que o marido separou, e ela também começou a andar em tudo quanto era centro para saber se ele voltava ou não. E a maioria dos centros diziam que ele ia voltar. Não, ele volta. Eu estive naquele lá, disse que volta. Fez até um desenho, jogou água, saiu até a cara dele, não sei mais quanto. Nunca voltou. Ele nunca voltou. Não é o propósito da nossa vida, não é para saber o que vai acontecer. Foi por isso que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, que está tão bem implícita no Velho Testamento. Era proibido? Era proibido, sim. Porque uma das coisas que os nossos irmãos evangélicos se pegam é que está proibido na Bíblia a comunicação com os espíritos. Mas por quê? Porque havia um excesso. Cada um tinha o seu Deus lar e não dava um passo sem perguntar para o seu Deus lar, que era o mentor da família, aquilo que podia ou não fazer. Eles não sabiam fazer um bom uso da mediunidade. Exato. E o próprio Allan Kardec, ele aborda essa questão assim, né? De 2 coisas. Primeiro, não adianta falar que não é possível e depois aqueles mesmos que falam que não é possível falam que é proibido. Quer dizer, ninguém proíbe algo que é impossível. Exato. Então, se aqueles que vão argumentar contra a mediunidade e a comunicação com os espíritos dizem que é proibido, por isso não deve se fazer, então a gente deve perguntar assim, então você já admite que é possível? Exato. Ou não é possível? Não, mas a comunicação, ela era uma prática, então ela existia. Ele apenas proíbe. Isso. Ele proíbe. Mas há aqueles que não admitem nem a possibilidade. Não, mas normalmente eles sabem que existe, porque eles também têm... o Espírito Santo às vezes também fala com ele, mas ele é só o Espírito Santo, né? Então se for médium espírita já não é Espírito Santo. Então isso sempre existiu, né? Agora proibiu, é verdade. Por quê? Porque havia um exagero. A comunicabilidade da espiritualidade com os humanos não é para resolver os nossos problemas. Não é para sabermos aquilo que vai acontecer ou não. É para nos melhorarmos.
É para nos ajudarem, ó, em relação à saúde, orientar-nos no caminho correto, né? Perfeito. Seguir dentro dos princípios cristãos. A gente orar, a gente tendo orar constantemente, ter a certeza de que o Espírito Protetor está ali, presente para nos orientar, que não vai nos abandonar, sabe? É para isso. A gente pode compreender que o orgulho é o maior obstáculo para o perdão? O orgulho e o egoísmo. Bom, se bem que o orgulho está diretamente ligado ao egoísmo. O egoísmo vem de ego, do latim, ego, eu, não? Como é que dizia o Trump? American First, American First. Então é tudo para nós, primeiro, segundo, terceiro. E eu tinha um amigo que dizia, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O quarto podem ser os outros, né? Então isso é egoísmo. Então a personificação do indivíduo é através do egoísmo é que nós nos carregamos do orgulho. O egoísmo, mas tem uma outra que é quase que imperceptível e que a gente não leva muito em conta, que é o melindre. Interessante. O melindre, se você perceber, ele é o filetinho que nos leva ao orgulho, sabe? E o importante é que a gente comece a decifrar em nós, comecemos a ler-nos a nós mesmos da mesma forma que nós lemos o nosso próximo. Ah, ele é orgulhoso, oh, ele é vaidoso, não, ele é arrogante, ele é prepotente. Se a gente está lendo o próximo, se a gente começar a conseguir ler-nos a nós mesmos, olha, eu me melindro fácil, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Não adianta, a gente pode até ter vergonha de nós mesmos. Eu costumo dizer que às vezes diante do espelho a gente preferia até se esconder atrás dele, para não termos que olhar para nós mesmos. Mas se eu quero solucionar alguma coisa em mim, eu tenho que reconhecer que ela existe. Eu não posso ser orgulhoso, mas eu tenho que reconhecer que o orgulho existe em mim. Não estou preparado, aquela coisa, não estou preparado ainda para sanar o orgulho como um todo dentro de mim. Porque para isso eu preciso evoluir o suficiente para não ser orgulhoso. Se eu for o casca grossa que sou hoje, não consigo eliminar o orgulho. Mas eu tenho que entender que eu tenho que começar pelo aniquilar o egoísmo e o melindre, para depois então começar a chegar no orgulho, porque o egoísmo também é ele é um bicho carrancudo, né? Porque quando olhamos apenas para nós, deixamos de olhar, não é apenas o indivíduo, deixamos de olhar o mundo à nossa volta. E quando deixamos de olhar o mundo à nossa volta, nós deixamos de olhar aquilo que na verdade nos interessa. Ninguém veio a este mundo para viver sozinho. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Já basta que para nascermos nós precisamos de duas pessoas, um pai e uma mãe, né? Para nascer nós precisamos, antigamente precisavam de parteira, hoje precisamos de médico, de obstetra, anestesista, depois nós precisamos ser alimentados, nós precisamos ser cuidados. Ninguém aqui consegue vir ao mundo e viver sozinho. Então, há que deixar o egoísmo de lado, porque quer queira, quer não, sozinho você nunca vai conseguir viver. Pode até ser que você considere os outros que estão à sua volta subalternos. Ainda assim, você vai precisar deles. Perfeito. Ninguém consegue viver sozinho. O que acontece com aqueles que não perdoam de forma alguma? Bom, você viu, por exemplo, leu o Nosso Lar. Você viu quantos ovoides existem por ali? Descreve aí pro pessoal o que é o ovoide. O ovoide é quando o perispírito passa a perder a forma e se colocar praticamente como um ovo, como um óvulo, né? Há situações em que andam dentro de um cesto, né? Há uma situação em que 2 ovoides vão se queixar de uma mulher que os tinha abortado, né? Já várias vezes que não os queria. Então, quando você não perdoa, e que você se perde no perdão, você vai acabando perdendo a noção daquilo que você é realmente. Neste caso não quero
são duas pessoas muito conhecidas aqui e não vou nem nomeá-las. Mas havia aqui em Santos um senhor que vendia livros espíritas e tinha um filho que tinha um distúrbio mental, né? Não era propriamente uma paralisia, tinha um distúrbio. E ele próprio me contando, diz que esse filho dele havia sido um escritor, um jornalista, escritor que tinha ganho a sua vida escrevendo histórias pornográficas. E ele, o editor. A criança, de tanta história movimentando a sua mente, o seu cérebro, adoeceu o cérebro a ponto de depois moldar no perispírito um cérebro com problemas. O engraçado é que ele era tão inteligente que às vezes ele queria falar uma coisa com a gente, não conseguia e chorava. Por quê? Porque o corpo é que limitava o espírito. O espírito era inteligente, mas o corpo limitava. E o pai foi fazer o quê? Antes o editor dele foi vender livro espírita, né? Então, a doença ela vai existir, mas ninguém vai se perder nela. Deus não criou nada para que fosse perdido. Você vai se perder durante 1000, 2000, 3000, 10.000 anos. Mas você vai recobrar a sua consciência. Você sabe, por exemplo, isso é recorrente aqui, que a gente sabe que Hitler está numa plataforma lunar. E foi-lhe imposto um tempo de recobrar a consciência de 1000 anos. Você veja, aquilo que ele fez aqui em 7, 8 anos, vai levar 1000 anos. Não é para resolver o problema. É só para ele recobrar a consciência. É o tempo que se perde. Para o espírito, o tempo não tem nada a ver com esse tempo que a gente considera aqui, né? 70, 80 ou 100 anos de vida. Então, os espíritos, à medida que eles vão deturpando a sua mente pelo ódio, pelo rancor, pelas mágoas, eles vão deturpando o pensamento e vão deturpando também a sua forma física. Mas até o dia em que haja um espírito que consiga acalmá-los, né? Porque só o amor vai construir. No caso, por exemplo, do Gregório, do livro Libertação, é a mãe que diz, nos últimos 50 anos, ele já está percebendo as minhas vibrações. Então imagina há quantos anos ela não estará indo lá perto dele para vibrar. Porque se nos últimos 50 já está recebendo, nós teremos sempre alguém predisposto a auxiliar-nos. Você pode ter certeza. Bezerra de Menezes, quando saiu deste mundo, Nossa Senhora chamou lá e disse, você vai para outro mundo. Ele falou, pelo amor de Deus, não me tira deste mundo, tanta gente ainda precisa da gente. Ele iria para um mundo melhor, para outro lugar, para ajudar outras pessoas. Não, são esses que precisam de mim. E eu te faço coloco um ponto para fazer uma análise. Se você tiver 2 filhos, em que seja libertino, deturpado, etc. E outro que seja certinho. Com qual você vai se preocupar mais? Com mais errado, né? Exato. Você vai se preocupar mais com o mais errado. Esses dias eu vi uma palestra de um espírita, ele disse que Deus ama mais aquele que o ama. Não. Deus não precisa do nosso amor. Nós precisamos amá-lo. Mas amá-lo, nós precisamos compreendê-lo, porque o amor vem pela compreensão. Um filho que a gente tenha, que seja errado, ele vai necessitar mais da nossa atenção, da nossa companhia. Conheci um amigo que tinha um filho que se envolveu com drogas. E ele levou o filho para tratamento, colocou, fez tudo. Depois, o que é que ele fazia? Quando o filho ia sair, sábado à noite, ele ia junto. Ia para a discoteca, eu vou junto. Vai para o bar, eu vou junto. Ia junto para todo lugar. A preocupação que ele tinha com esse filho. Porque o amor, aquilo que está colocado por São Paulo, o amor, ele não cobra. Ele não julga mal, sabe? Ele é benevolente.
O amor em si, o amor puro, é esse amor que Deus tem para com a gente. E é o amor que nós devemos ter, porque quando Jesus reduz o decálogo de Moisés a 2 mandamentos apenas, ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E o próximo é a Suzanne van Richthofen mesmo, é a Elise Matsunaga, é o Bruno. São esses que precisam do nosso amor. E a Madre Teresa de Calcutá, certa vez, disse o seguinte: os nossos amigos, eles merecem as nossas orações, mas os nossos inimigos, eles precisam das nossas orações. Perfeito, bonito isso, entendeu? Né? Existem erros imperdoáveis ou todos os erros, por pior que seja, é possível uma reparação e uma reabilitação? Todos eles são reparáveis. Todos. Não há erro algum que não seja perdoável. Mas não há erro nenhum que fique impune. Você precisa resgatar todos eles. Qual é o maior crime que pode acontecer? Eu acho que tirar a própria vida. Exatamente, é o suicídio. É o pior crime que pode acontecer. Você consegue se perdoar? Porque se você não conseguisse, depois que você tirou a sua vida, se você não conseguisse se perdoar, você não vai conseguir reviver. Então você tem que deixar aquilo para trás. Foi um erro que eu cometi, tirei a própria vida contra Deus, contra a lei de Deus, contra todos os princípios, mas eu preciso me redimir. E é importante a gente entender que suicídio não é apenas quando se dá um tiro ou quando se envenena ou alguma coisa. Nós podemos suicidar-nos lentamente, né? E não deixa de ser suicídio. Agora, aquela forma de ter coragem de chegar e dar um tiro na cabeça, Memórias de um Suicida, por exemplo, Camilo Castelo Branco. Ivone Pereira, né? Com Ivone Pereira, que nos mostra com fidelidade aquilo que é realmente o suicídio. Fica 25 anos no mundo espiritual, escutando o tiro que deu no ouvido, né? E revivendo, né? Revivendo aquilo continuamente. Parece que é um filme com uma cena apenas que passa durante 25 anos. Até que ele é resgatado pelo mundo espiritual. Então, não há crime nenhum que fique impune. Muito embora há crimes, por exemplo, no caso do Gregório, né, do livro Libertação, que ficou no mundo espiritual uns 600 a 700 anos. Que ele foi o Papa Gregório que instituiu a Inquisição neste mundo. Então ele ficou até ser levado... Foi quase 700 anos que ele ficou no mundo espiritual. Quantos crimes ele não cometeu, né? Quando estava aqui. Ainda assim, a própria espiritualidade se preocupa em ir lá buscá-lo e doutriná-lo, tentar levá-lo para o mundo espiritual e prepará-lo para uma nova vida. Não há crime imperdoável, mas não há crime que fique impune. Daqui não sairás, até que pagues até o último centavo, até o último ponto, até o último jota. E quantas reencarnações forem necessárias para você resgatar, você vai ter. Como que a doutrina espírita pode nos auxiliar, a casa espírita pode nos auxiliar durante esse processo de culpa, de auto-perdão, né? Que a gente está ali num auto-aniquilamento? Olha, eu acho que, na verdade, ninguém pode nos ajudar em nada. Quando você vai... Eu sempre digo assim, eu vou num centro, eu faço uma palestra. Pô, eu não vou levar nada de novo. Tudo aquilo que eu vou falar, as pessoas já escutaram. Mas eu vou fazer cada um lembrar daquilo que talvez já esteja escondido dentro dela e que precise ser revivido. Então a pessoa vai no centro espírita, às vezes ela precisa de uma palavra que tire dentro dela a força, o conhecimento, a consciência. Toma um passe para equilibrar talvez o pensamento, a vibração, vai fazer oração para se colocar dentro de uma faixa vibratória boa, sabe? Mas é ela, por si só,
que vai ter que resolver o problema. As outras pessoas são como auxiliares, mas tem que ser ela a tirar isso dentro dela e a se perdoar. Porque eu posso ajudar numa conversa, mas é um auxílio. Assim, há uma frase que é dita que é o seguinte: nós só nos transformaremos quando tivermos a consciência daquilo que precisamos. Perfeito. Se nós não nos conscientizarmos, então a pessoa que tem a consciência daquilo que precisa, ela já tem o instrumento necessário para resolver os seus problemas, né? Então, primeiro, reconhecer o próprio erro, o próprio problema. Segundo, eu tenho que buscar forças para solucioná-lo. Se eu ainda me lembro do ocorrido que fez eu ficar com culpa, com mágoa, enfim, seja com ela própria ou com outras, isso significa que eu ainda não perdoei? Não. Lembrar do fato quer dizer que eu ainda não perdoei? Não. Lembrar do fato não quer dizer nada a ver. A culpa é aquilo que dói dentro de nós, mas nós não esquecemos, né? Se alguém me der um tapa, eu posso até hoje relembrar daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, que já não me causa dor dentro. Mas eu vou lembrar daquilo que aconteceu, isso eu não vou esquecer. Eu não tenho amnésia, né? Então, a amnésia é uma coisa, a culpa é outra. Então, acho que não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Perfeito. Como saber se um ente querido que já partiu dessa vida já me perdoou? Isso não tem como saber. A menos que tivesse contato com essa pessoa, né? Mas eu acho que a única forma que ela tem que fazer, se ela acha que cometeu algum erro em relação a essa pessoa, se ofendeu alguma coisa, esse ente querido, primeiro ela deve saber em que estágio de evolução ele se encontrava. Se era uma pessoa religiosa, né, que tinha Deus consigo, se acreditava em Jesus e tal, e aí já dará para entender, perceber mais ou menos se realmente há a possibilidade dessa pessoa perdoar. Se não, faz o seguinte, faça como eu, coloca o nome dessa pessoa na carteira, todas as vezes que abrir a carteira, que a gente abre a carteira muitas vezes ao dia, né, infelizmente, e todas as vezes que abrir, faz uma oração para essa pessoa, faz uma oração, talvez não precise, mas pelo menos vibra para essa pessoa. Deus proteja essa pessoa. Deus vai escutar e com toda certeza, quando ela tiver recebido toda essa vibração com amor e compaixão, com toda certeza vai perdoar. Como perdoar uma pessoa que ela me causou o maior mal da minha vida? Ninguém comete mal. No fundo, veja bem, eu também, eu falei há pouco, passei por uma fase muito negativa, muito ruim, e culpei um bocado de gente que as pessoas me fizeram muito mal, tá? Mas no fundo, não há mal que seja cometido contra a gente que Deus não permita. E esse veio por algum motivo. Esse mal veio porque Deus permitiu. Para nosso aprendizado, para algum resgate, e ele foi apenas um instrumento. Não te preocupes, o Emmanuel diz o seguinte: não te preocupes com o teu inimigo. Na verdade, ele é a mola propulsora da tua evolução espiritual. É só com ele que você tem a dimensão daquilo que você conseguiu até hoje. É assim, você sabe se é uma pessoa que perdoa, se você tiver um inimigo que te ofende. Perfeito. Senão você não sabe se é capaz de perdoar ou não. Ele está testando a nossa resistência, Exato. Né? Eu costumo até dizer o seguinte, quando você tem um inimigo desencarnado, você reza 2 Pai Nosso, ele vai embora. Se for encarnado, não adianta Pai Nosso, porque ele está ali do lado, entendeu? Nem Pai Nosso, nem Ave Maria. Então... O André Luiz, ele diz assim, num texto dele, né, através do Chico Xavier, que fala assim: aquele parente difícil do teu lar que tem te trazido aborrecimentos, ele é um espírito inimigo, muitas vezes de outro tempo, que te causaria muito mais mal se tivesse desencarnado. Exato. É nessa linha de raciocínio, né? Olha, diz que uma mãe vai até o Chico
e diz que o Chico não aguenta mais o meu filho. 15 anos, já tinha 3, 4 assassinatos nas costas. O que é que eu faço com esse menino? Era melhor a polícia vir e matar ele. O Chico, não, esse menino tem que viver. Mas como, Chico? Olha como é que eu tô, pelo amor de Deus, é meu filho. Acontece que esse seu filho, como espírito, ele é o chefe de uma falange. E se ele desencarnar, ele vai voltar para o mundo espiritual, ele vai continuar a ser chefe de falange. Ele está aqui, ele está escondido de muita gente e faz, enquanto está matando 3, 4, ainda vai lá. Se ele estiver lá, ele vai matar uns 100 por dia, porque vai influenciar A, B, C, D. Então deixa ele aí, sabe? Então é o seguinte, e outra, ninguém nos faz mal. Porque todo o mal que vem até nós, há sempre uma razão de ser. Nada nos acontece que não seja o reflexo das nossas ações. Talvez ele esteja cobrando alguma dívida, que é errada a forma que está cobrando, mas Deus permitiu, e que está a resgatá-la dessa forma. Toda forma de sofrimento é sempre, ou deve ser sempre, um grande aprendizado, pelo menos para dizer assim, não faço mais, né? Quando tem aquele ditado, errar o humano, persistir no erro é burrice. Mas a gente erra 1, 2, 3, 4 vezes para ter certeza que está errado mesmo, né? Perfeito. Mas se não encontrar a causa para o erro agora, nesta vida, com toda certeza, ela está numa vida anterior. Todas as famílias são formadas por espíritos que possuem dívidas espirituais? Ou existem espíritos que estão juntos por simples amor e evolução? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Normalmente as famílias são constituídas por pessoas necessitadas de reajuste entre si. Mas no seio dessa família, normalmente, vem 2, 3, 4, 5 pessoas que são o suporte, vão ser o suporte dessa família e que são espíritos afins e amorosos, e às vezes que não têm sequer dívida com eles, mas que vêm apenas como suporte, né? Quer dizer, não é sempre uma regra, né? Sim. É verdade que a gente está num planeta de provas e expiações. Então, certo que normalmente são espíritos necessitados de reajuste, mas tem que haver os suportes, os amorosos, etc., que vêm apenas para ajudar. Aliás, por exemplo, a mãe do Chico, né, diz que ia receber como filha a Cidália, que tinha sido a madrasta do Chico, foi uma madrasta extraordinária, né? E até é interessante, até comovente, quando ela se prepara para reencarnar, diz que reencarnou no ano 2000 junto com Emmanuel, né? E diz assim, o que você gostaria de ter, porque ela vem para ser assistente social, estudou no mundo espiritual para ser assistente social. O que você gostaria quando a gente tivesse em família, que eu vou te receber como filha, eu quero te receber como filha por amor, como amor. E vão receber o seu João de Deus, né? Aí como resgate para ele, porque ele ainda estava meio desequilibrado. Ela diz, eu gostaria muito de tocar piano. Então eu vou imprimir no meu coração para quando eu puder comprar logo um piano para colocar dentro de casa. Então existem essas histórias que são comoventes, são bonitas, etc., que são feitas por amor. O vício, por exemplo, de fumar, pode levar o desencarnado ao umbral? Leva com toda certeza. Veja, mas a questão do umbral é uma coisa que seria como purgatório, né? Depende do crime que você comete, que você vai passar por lá. Eu costumo dizer assim, André Luiz, a gente sabe hoje que foi o médico Carlos Chagas. Ele, caso único no mundo, aos 27 anos é mandado para Minas Gerais, porque os trabalhadores da linha de ferro estavam trabalhando, estavam morrendo na construção da linha e não sabiam por quê. Aos 27 anos, Oswaldo Cruz manda-o para Minas para ver o que é que está acontecendo. E ele chega lá, ele descobre o transmissor, descobre o hospedeiro, e a cura não foi descoberta até hoje. Mas ele descobre a doença, o transmissor e o hospedeiro. Caso único no mundo de um cientista
conseguir fazer as três coisas numa situação em que ele vivia lá que estava lá em Minas Gerais, no meio do mato. Se eu não me engano, ele foi indicado ao Nobel, né? Foi indicado, mas não ganhou. Mas é caso único no mundo. Veja, ele desencarna, vai ficar 8 anos no umbral. E eu costumo dizer assim, eu vou ficar uns 20 ou 25. Perfeito. Às vezes eu imagino até que a própria mensagem que ele traz dessa passagem no umbral pode até ter sido de uma experiência de encarnações anteriores, que ele pode pode ter colocado... Não, o que o levou para lá foi... primeiro... A vida boêmia, né? A vida boêmia que extraiu alguns anos da vida dele, né? Embora ele tivesse feito muito bem também, ele disse que atendeu 3.000 pessoas, tal, mas é o estado vibratório em que, quando ele desencarna, é que vai levá-lo para o umbral ou não. Diz que há um padre na Espanha que era um santo, e que alguém vai confessar no confessionário, confessa um pecado, tinha sido uma morte horrível. O padre naquele momento se revoltou de tal forma, teve um ataque cardíaco e morreu. Quando ele desencarna, vai para onde? Vai para o mundo espiritual, vai para o umbral, porque é o estado vibratório em que ele se encontra que vai determinar. Mas, embora, por exemplo, o vício do cigarro seja muito ruim, há vícios, porque o vício do cigarro te prejudica, mas há vícios que prejudicam os outros também, né? O olho é uma coisa muito, muito séria, né? O próprio Jesus, se o teu olho tinha motivo de escândalo, melhor te entrar no mundo sem ele, né? Quer dizer, aquele tipo de pessoa que só vê o mal, que só fala o mal, pode vir mudo. Então, isso é muito mais perigoso do que propriamente o vício do cigarro, que afeta a si próprio. E eu imagino até que o umbral, né, tem vários tipos, né? Sim, várias camadas. Camadas, porque eu imagino assim, não é que lá vai todos que têm o mesmo, vamos dizer, hábitos diferentes, resgates diferentes. Você viu o filme Os Outros? Sim. Viu? Aquela família estava ali, tinha desencarnado, está dentro de casa, não estou fazendo nada, mas estão no umbral. Não foram para a colônia. Sim. Eles estão no umbral deles ali, vivendo ali da forma deles. Né? Eu imagino muito assim sobre o hábito, né? Tem uma das obras da Patrícia, que ela tá lá feliz na colônia que ela está, se eu não me engano é São Sebastião a colônia, e ela tranquila com um instrutor ali perto, e ela vê se aproximar uma moça e ela vê o diálogo. A moça fala assim, aqui até que tá legal, o pessoal aqui é muito amoroso, me trata bem, mas eu não quero ficar aqui não, quero voltar lá pra terra. Não, mas ainda não é o tempo de você reencarnar, tal. Não, mas eu quero ir pra lá porque assim, a alimentação aqui, não tô sentindo falta dos meus hábitos, das minhas músicas, das minhas festas, então eu penso que assim, se hoje eu desencarnasse e mesmo sem mérito, alguém me pegasse e colocasse eu no mundo celeste, eu voltava. Você vai querer voltar, exato, para aquilo. Assim, nós não podemos fazer aquilo para o qual não estamos preparados. Isso tem relação, por exemplo, com a culpa. Deve ser conquistas reais, né? Conquistas reais, né? Não pode exigir de mim aquilo que eu não posso fazer. Né? Então, a questão de sentimentos também não pode exigir que eu ame quem não consigo amar ainda. Não é ligar e desligar um botão. É uma coisa que vem dentro da gente mesmo. Qual é a diferença de uma oração para uma prece? Não existe diferença. Oração, a palavra vem de oratória. Então, você está falando, você está se comunicando. Acho que a prece teria mais a ver com o sentimento com que você está exprimindo essa oração que você tem. Há religiões que falam prece, há outras que falam oração, mas na realidade nós usamos a palavra oração de forma errada, né? Qualquer pessoa que vai fazer uma oratória, um orador vai fazer uma oração. Agora, o sentido com que a gente quer fazer porque isso chegue... Tem uma outra também que fala, desculpa te cortar, mas tem uma outra que também fala rezar, né? Então rezar. É oração, prece e reza, né? Reza, é a mesma coisa, não existe. Só nomenclatura. O que vale é a intenção mesmo com que você vai fazer.
E Jesus diz assim, se quiseres orar a teu pai, né, e tiveres um problema com alguém, vai, refaze-te primeiro com o teu próximo e depois volta para falar com o teu pai. Porque, no caso, ele fala fazer uma oferenda que era muito comum naquela época. Hoje a gente não faz mais oferenda. Se alguém está passando por um problema dessa natureza, esteja extremamente culpada, entenda o seguinte, não dá para passar por cima daquilo que aconteceu e dizer que não aconteceu. Já aconteceu, o que temos que fazer é aceitar e aceitar que erramos. O erro é inerente a cada um de nós, espíritos, que estamos em processo de evolução. Todos nós erramos, de uma forma ou de outra, todos nós erramos e principalmente erramos uns com os outros. Pais, por exemplo, se um filho se desviar pelo caminho das drogas, o pai e a mãe vão dizer, aonde eu errei? Que culpa? A culpa dele estar assim é minha, sabe? Mas não. Cada um deve carregar os seus próprios erros, mas entender que eles devem servir-nos hoje por lição para não voltar a repeti-los. Entender que para Deus não existe erro que não possa ser sanado ou que não possa ser solucionado. Não há defeito em nós que não venha a ser limado ou burilado. Tudo vai ficar no tempo e Jesus nos promete que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se há de perder, que ele conhece a cada uma. E é por isso que ele diz também que não veio nem condenar e muito menos julgar o mundo. Ele sabia quem éramos nós, sabíamos que éramos imperfeitos. Ele sabia que vinha para um mundo onde as ovelhas estavam em evolução. Às vezes eu coloco a coisa da seguinte forma. Se você olhar há 2000 anos, você vai encontrar ladrão, corrupto, estuprador, você vai encontrar toda a sorte de crime. Você olha para hoje, você vai encontrar ladrão, corrupto, estuprador, encontra tudo. Por quê? Porque é o mundo em que vivemos. Num mundo de expiações e provas, esse tipo de espírito está aqui. Mas está aqui por quê? Para aprender. Porque neste reino de Deus, nada se perderá. Cada ovelha que foi confiada há de ser salva, apesar dos pesares. Nós vamos continuar com a certeza de que neste caminho os nossos passos, que às vezes estão tão incertos, vão se acertar, porque temos conosco pessoas interessadas na nossa evolução e no nosso progresso espiritual. Ter a certeza de que não estamos sozinhos. Se erramos, vamos pedir desculpa, mas as culpas não podem continuar como um peso. Vamos apenas seguir adiante e ter a certeza de que mais à frente nós teremos a oportunidade de nos redimir dos erros que porventura tenhamos cometido. Porque Deus não está nem aqui nem acolá. Ele habita dentro de cada um de nós.